Olá, meu nome é Martin Bittencourt, eu sou autor do blog Momergil. Eu gostaria nesse vídeo falar um pouco a respeito das justificativas que eu tenho para uma proposta de projeto de lei que eu apresentei ao Portal e-Cidadania do Senado Federal, cujo título é Criação de Política de Incentivos para Mulheres Adquirirem e Portarem Armas de Fogo. Na própria página do portal já existe uma simplificação da motivação que vocês podem conferir lá. O ID da proposta é 118419. Mas nesse vídeo eu gostaria de assim entrar um pouco mais em detalhes de por que eu creio que essa é uma boa ideia. Por que eu sugiro que vocês coloquem ele lá no portal seu apoio. Bom, a ideia basicamente é o seguinte: primeiro, antes de mais nada, a gente pode se perguntar o que a gente gostaria para a nossa sociedade brasileira em específico. Eu, como cristão, eu gostaria de nós termos uma sociedade abençoada, uma sociedade onde o bem se faz presente em boas ações das pessoas umas para com as outras, mas especialmente uma sociedade onde o mal se faz ausente, tanto na forma do mal natural, como doenças, pobreza e coisas do tipo, mas especialmente o mal moral. Assassinatos, estupros, sequestros, roubos e coisas do tipo. Eu acho que eu gostaria de ter uma sociedade onde isso não ocorresse ou praticamente não acontecesse. E todavia o fato é que nós vivemos uma sociedade que é justamente o oposto disso. O que nós mais temos aí praticamente são males morais. Todos os dias aí nós vemos relatos aí de assassinatos, estupros, sequestros, roubos. Muitas pessoas já têm medo, inclusive, de andar nas ruas. E enfim, nós estamos vivendo uma sociedade, eu diria, bem aquém do desejável. E aí a pergunta é, claro, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, não só no nível pessoal, nós indivíduos, mas do ponto de vista geral, do ponto de vista de sociedade, inclusive aqui do ponto de vista de Estado, o que pode ser feito para que a gente possa melhorar essa situação, fazer com que o nosso país fique mais próximo possível desse ideal de uma sociedade quase sem males, em especial aqui os males de natureza moral. Bom, eu diria que uma ideia, uma das coisas que nós poderíamos ter seria uma sociedade onde o mal não compense. Ou pelo menos na hora de praticar-se o mal, houvesse um grande risco associado. A ideia aqui do raciocínio é o seguinte: toda pessoa que vai agir fazendo o mal, por exemplo, vai roubar alguém, ela age de forma motivada, ela tem uma razão de ser para isso. E nessa razão de ser, então, ela está ali tentando ter uma expectativa positiva, um benefício dela fazer aquela ação. A pessoa, por exemplo, vai roubar, ela tem a expectativa de conseguir talvez ali um dinheiro, ou então algo que ela vai poder trocar por dinheiro, e isso ela vai poder então comprar uma droga, ou comprar um alimento, ou seja o que for. Quando uma pessoa vai lá, por exemplo, que comete um assassinato passional, ela está ali querendo saciar o seu desejo de justiça para alguém que cometeu ali um adultério, enfim, estragou seu relacionamento. Então, as pessoas geralmente vão agir cometendo crimes porque elas entendem que vão ter um benefício disso. Só que, é claro, normalmente, quando se faz pelo menos uma escolha racional, não se considera apenas os benefícios esperados da sua ação, você também considera os custos e os riscos associados. Os custos no sentido daquilo que você realmente vai estar pagando por fazer aquilo, por exemplo, o tempo gasto, e o risco é aquilo que pode acontecer de negativo se você executar uma certa ação. É por esse motivo, especialmente eu diria considerando os riscos, que normalmente quando uma pessoa vai cometer um crime, especialmente que pensando no criminoso costumaz, aquele que é o ladrão mesmo, que já roubou 10 vezes e quer roubar mais 10, essa pessoa vai procurar agir de tal forma a minimizar os seus riscos. Ela vai procurar agir de certa forma onde ela vai ter uma maior chance de obter os benefícios desejados sem que isso lhe incorra numa grande probabilidade de se dar mal. Até porque muitas vezes, quando as pessoas agem de forma criminosa, elas estão querendo justamente melhorar a sua qualidade de vida. Por exemplo, um ladrão, ele não está roubando porque quer se ferrar. Ele está roubando porque quer melhorar essa situação com dinheiro a mais. E bom, se a gente tem então uma situação onde essa relação, esse balanço entre custos e benefícios, e riscos e custos e benefícios é tal, onde a pessoa entende que os custos e os riscos são muito elevados, as chances, conforme o caso de ela obter o benefício desejado, são muito baixas.
e mesmo que ela obtenha, ainda vai pagar caro por isso, então nós temos aí toda uma situação de incentivo para que a pessoa não venha a agir daquela forma. E aí vem a pergunta então, aliás, a constatação é que, portanto, é que uma maneira de nós tentarmos coibir esses males morais seria aumentando os riscos associados à prática do crime. Ou seja, fazendo com que a pessoa, antes mesmo de cometer um crime, ela venha a entender que não vale a pena. Realmente não vale a pena incorrer naquilo. E bom, há várias maneiras talvez aí que a gente possa considerar de como é que a gente pode aumentar aí os riscos para um criminoso em potencial. Uma delas, sem dúvida, seria aumentar a defesa e a consciência da defesa da vítima em potencial. Se a vítima está bem defendida, e isso está, obviamente, na consciência do agente, né, aquele que está pensando em cometer um crime, então isso incorre num grande risco para o agente de que, se ele for lá fazer algum mal com aquela vítima, ela vai se defender e vai sobrar para ele. Ou seja, a política de você melhorar a defesa de uma vítima em potencial é uma estratégia viável nesse sentido de que, aumentando os riscos, você aumenta os incentivos contrários à prática de um mal moral. E essa, obviamente, não é uma ideia nada nova. Tradicionalmente, ao longo da história, sempre que se quis afugentar uma agressão, seja do ponto de vista lá de uma fortaleza com suas defesas, né, um castelo lá com as catapultas, não, os arcos, as flechas lá, os arqueiros, né, para defender o castelo, seja hoje em dia então uma base militar, sempre se utilizou essa política, uma política já bastante consolidada de que, se você quer afugentar um agressor, você se coloca na defensiva, você coloca todo um mecanismo de defesa que está ali dizendo para aquela pessoa, ó, se você vier aqui, você tem grandes riscos de se dar mal. E é claro, essa é uma política que não apenas tem a função de aumentar os riscos, mas também no sentido de preventivos, né, a pessoa pensar duas vezes antes de agir daquela forma, também está associada à ideia de que, se por acaso ainda assim a pessoa tentar cometer aquele mal, atacar lá, por exemplo, uma base aérea, ela não vai fazer aquilo de forma fácil. Ela vai receber chumbo, ela vai receber aquela defesa contra si. E a situação é que, então, ao aumentar a defesa da vítima, você não apenas diminui os incentivos para se cometer o mal, mas caso ele venha a cometer, você ainda consegue respondê-lo, conforme o caso, até mesmo anulá-lo. A pessoa lá tenta invadir uma base, recebe tiros de volta, e o resultado é que ela meio que acaba desistindo no meio do caminho, ou é morta no meio do processo, enfim. Então, aumentar as defesas de uma vítima em potencial é uma estratégia consolidada, já ao longo da história, para afugentar a prática de crimes, para afugentar a agressão. Uma maneira, portanto, prática de se implementar isso na sociedade seria nós termos uma sociedade onde as vítimas em potencial são mais armadas, né? Seria uma sociedade um tanto armamentista, onde basicamente todos os cidadãos, talvez especialmente aqueles considerados os cidadãos de bem da sociedade, eles estão armados de tal forma que qualquer pessoa que procure ir lá assaltá-lo ou sequestrá-lo, ela esteja ali diante de uma pessoa que está com a sua defesa montada, que qualquer tentativa de agressão a ela, ela vai responder a isso, servindo, portanto, não só de incentivo para não agir, mas também, caso venha agir mesmo assim, dando a ela a chance de se defender da agressão. Bom, tudo que eu disse até aqui, eu suponho, não é nenhuma novidade. Inclusive, várias pessoas propõem a ideia de nós legalizarmos o porte, o comércio de armas, né? Deixar livre para todo mundo comprar aí. Quem quiser comprar rodo, comprar 10 armas se quiser, né? Então, essa argumentação não é nem um pouco nova. Mas, como você deve ter percebido, a minha proposta é um pouco diferente. Ela visa a criação de políticas de incentivos para as mulheres. Mas por que exatamente as mulheres? Por que não simplesmente legalizar, liberalizar de modo geral, como, por exemplo, o atual presidente Jair Bolsonaro defende, bem como muitos dos seus seguidores? Bom, o problema é o seguinte: às vezes uma proposta tem uma boa intenção, tem até uma boa fundamentação filosófica, mas quando chega na prática não dá muito certo. E a questão é que a legalização tradicional, como essa proposta pelo Jair Bolsonaro, entre outros, ela encaixa-se aqui num caso. Eu já li mais de um caso de pesquisas sugerindo que essa previsão inicial de que legalizando as armas, fazendo com que as pessoas possam ter acesso às armas, elas não atingem o resultado obtido. Por quê? Porque basicamente
a maior parte das pessoas que vai adquirir essas armas, ainda que então com boas intenções, na prática ela não vai ser usada para as boas intenções pretendidas. Subentende-se, a arma que é inicialmente comprada com o propósito de defender a família ou defender a sua integridade física, acaba sendo usada no suicídio, acaba sendo descoberto por uma criança que vai lá e sem querer mata a criança do vizinho, acaba sendo descoberto, ou então, digamos, num dia lá que o pai da família volta bêbado do bar e discute com a esposa, pega a arma e bêbado mata a sua mulher e os seus filhos. Ou seja, na prática, se a gente simplesmente legaliza o comércio das armas, ainda que a compra seja com as melhores intenções de segurança, de melhorar então nossa cidade, de coibir os atos imorais, de assassinatos, estupros, etc., na prática, mais armas tende a levar justamente mais crimes ou simplesmente mais desgraça. Está querendo conter as desgraças e no final das contas a gente acaba aumentando elas. Diga-se de passagem, também está em ordem com o fato de que se a gente simplesmente legaliza, quais são as pessoas que vão realmente, efetivamente, ir atrás de uma arma? Dificilmente não são lá os hippies paz e amor, né? Geralmente uma pessoa que faz questão de comprar uma arma, ainda que bem intencionada, já talvez até tem uma certa quedinha por um pouco mais de violência, assim. Já é aquela pessoa que qualquer problema no trânsito já xinga o cara, já manda um palavrão para ele e coisas do tipo. Então, esse tipo de pesquisa, que revela que a simples liberalização das armas tende a piorar a situação ao invés de melhorá-la, tem sua razão de ser. E aí vem a pergunta, então, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode usar da estratégia de aumentar a defesa do cidadão sem que isso incorra em mais crimes? Pelo contrário, que se atinja o objetivo de menos crimes, de menos imoralidades. Bom, é aí que entra a minha proposta. A minha proposta é parte do seguinte princípio. Se a gente for analisar, a maior parte dos criminosos no mundo, a maior parte das pessoas que estão aí a fazer o mal, especialmente de uma forma mais grave, como assassinatos, estupros, roubos e afins, geralmente são homens. O fato é que nós homens, aí, especialmente por questões aí de testosterona, mas talvez também por questões culturais, de nós temos já ensinados de pequenos, temos os machos, né? Então, toda uma política um pouco mais de agressividade, nossos desenhos animados tendem a ser mais agressivos, etc. O fato é que nós homens somos mais propensos à violência. Nós somos os mais propensos a realmente pegar uma arma e acabar usando ela para um fim negativo ao invés de um fim positivo. Já as mulheres não. As mulheres tendem a ser um pouco mais controladas nesse sentido. Elas não são tão emotivas, ao menos nessa forma negativa, agressiva. As mulheres não vão tanto brigar no trânsito por conta de qualquer probleminha, elas não vão pegar uma arma para matar o marido estando bêbadas, né, nem matar os seus filhos. Não é que não aconteçam casos assim, mas são menos. Se a gente for ver os dados da população carcerária do Brasil, a esmagadora maior parte deles vem de homens. Então, as mulheres tendem a ser muito mais pacíficas. E por serem mais pacíficas, isso significa que uma arma de fogo na mão de uma mulher é uma estratégia muito mais segura do que uma arma de fogo na mão de um homem. Em termos de evitar essas consequências negativas inesperadas, entende-se, a gente querer mais armas para defender e isso acabar dando mais problema, é muito preferível a gente escolher colocar uma arma nas mãos de uma mulher, tudo mais igual, do que colocar uma arma nas mãos de um homem. Portanto, se a gente pudesse ter uma sociedade armada pelas mulheres e não tanto pelos homens, eu sugiro que isso então conteria todos esses efeitos negativos que a gente acaba tendo na legalização tradicional. E que, inclusive, é bom lembrar, essas pesquisas que sugerem então que essa legalização tradicional, essa simples legalização, simples liberalização, elas tendem a dar mais problemas do que melhoras, do que melhorias, elas são propostas que consideram situações onde os homens acabam sendo justamente aqueles que mais adquirem as armas de fogo. Né? Geralmente também os homens tendem a ser mais armados. É muito mais fácil você ver aí homens armados do que mulheres armadas. Justamente talvez por conta desse contato maior de agressividade, da personalidade mais agressiva de nós homens temos. Então, a minha proposta é basicamente baseada nesse raciocínio. Nós queremos uma sociedade melhor, com menos males, menos assassinatos, estupros, roubos, sequestros e coisas do tipo. Temos que pensar em ideias para melhorar isso. Uma das estratégias que a gente pode considerar, até com embasamento histórico, funcionais para coibir essas ações é aumentando a defesa
das possíveis vítimas e deixando, é claro, as pessoas cientes disso, os potenciais criminosos cientes disso. Só que, infelizmente, essa estratégia geralmente vai dar mais problema do que benefício, como já foi cientificamente atestado. Por quê? Provavelmente a causa é homens. Geralmente são os homens que vão comprar mais armas e geralmente são os homens que nós acabamos, infelizmente, usando mais para fazer o mal do que para fazer o bem. Como se contorna isso? Simples, fazendo com que as pessoas que realmente vão então ser mais armadas serão as mulheres. E é claro que isso não apenas tenderá a melhorar a segurança de forma geral, mas também especificamente a segurança da mulher. O fato que as mulheres estão sujeitas aí a alguns crimes, especialmente aqui o caso do estupro, de uma forma um pouco maior do que os homens. As mulheres são aí vítimas de 96% dos casos de estupro. E elas também, geralmente por questões físicas, tendem a ser mais vulneráveis aos assaltantes. Uma vítima masculina, ela pode ainda se defender, dar uma surra lá no assaltante. A mulher, normalmente, a menos que seja uma lutadora de MMA ou coisa do tipo, ela normalmente vai ser mais incapaz de se defender. Então, no momento que nós temos uma sociedade onde as mulheres poderão estar armadas, isso tenderá a ser melhor para a segurança em geral e também especificamente para a segurança das mulheres, em face, por exemplo, dos estupros, dos crimes de estupro. Por fim, a última observação é, bom, por que não simplesmente legaliza de uma forma genérica? Por que exatamente criar uma política de incentivo? Por que não simplesmente chegar e simplesmente dizer, mulheres, vocês são livres para comprar, comprem, acabou o assunto. Por que o incentivo? Bom, o que acontece é que de nada adianta a gente liberar o comércio de armas e o número de pessoas armadas crescer um pouco, digamos 1%. Se só 1% a mais das pessoas estiverem armadas por conta de uma liberalização, o resultado é que a percepção de defesa para o lado do criminoso tenderá a ser muito pequena. Ou seja, na prática, o criminoso vai olhar para a rua, vai olhar para essas potenciais vítimas e vai continuar vendo 99,9% das suas potenciais vítimas sem estarem com a sua defesa armada, sem estarem com armas de fogo. É necessário, portanto, que não apenas se aumente o número de armas na posse do cidadão, especialmente aqui já focando nas mulheres, mas que esse aumento seja substancial. Daí a política de incentivo. A ideia deste projeto é fazer com que realmente muitas mulheres na sociedade brasileira passem a ter e a portar ativamente armas de fogo. Eu diria assim que o ideal seria a gente poder estar caminhando na rua e a cada quadra que a gente caminha, a gente passe por pelo menos uma mulher visivelmente armada. Uma situação onde o meliante, aquele que está ali planejando o seu crime, ele vai olhar para um lado e ele vai ver, opa, tem uma mulher armada ali. Se eu for assaltado daquele lado, eu vou me dar mal. Ele olha para o outro lado e, opa, tem uma outra mulher ali, ela está armada, se eu for fazer meu crime, eu vou me dar mal. Ou seja, a ideia é não apenas haver um simples aumento das mulheres portando armas de fogo, mas um aumento, obviamente, considerável. Como seriam essas políticas de incentivo? Aí eu, obviamente, deixo para os legisladores decidirem. Eles vão ver se vão fazer abatimento na declaração de imposto de renda, se vão fazer outdoors, propagandas na televisão, incentivando as mulheres a comprarem e importar armas de fogo. Existe toda a questão, é claro, debatida de se a mulher não vai acabar comprando, quem vai usar vai ser o seu marido. No final das contas, tudo que aconteceu é o marido tendo um desconto na compra. Aí já existem mecanismos tecnológicos que garantem, por impressão digital, que somente uma pessoa venha a poder usar uma arma de fogo. Enfim, aí vem, é claro, todos os detalhes do projeto. Todavia, eu diria que, de modo geral, a ideia é boa e eu creio que no momento que a gente não só liberalizar, mas estimular uma maior presença de armas de fogo, especificamente nas mãos das mulheres, obviamente já passando por todo um treinamento de tiro, etc., todo o procedimento tradicional, eu creio que o resultado será, sim, uma sociedade mais abençoada, uma sociedade onde nós teremos menos crimes, menos assaltos, menos estupros, menos sequestros e também, especialmente, menos estupros. Então é isso. Basicamente, esse é o fundamento da minha proposta. Eu ainda considero escrever um artigo no meu blog, onde eu colocarei uma fundamentação um pouco mais detalhada, mas por questões de tempo, ao menos por hora, será apenas este vídeo. Espero que vocês tenham concordado com a minha sugestão, espero que vocês tenham percebido que a minha ideia é boa. E na medida, é claro, que vocês concordarem, por favor, manifeste o seu apoio lá no portal e-Cidadania. Nós precisamos de 20 mil votos, 20 mil apoios, para que ela possa então ser apresentada formalmente lá para o Congresso. E é claro, não se esqueçam de compartilhar também essa proposta de ideia
de lei, na medida que vocês tiverem aprovado. Muito obrigado e que o Senhor esteja com vocês.